comprei uma máquina profissional para produzir muito mais em menos tempo, para poder vender mais para os meus clientes. Mas, quando eu abri o programa para utilizar o Flex, me assustou. De verdade, eu fiquei desesperada. Tanto botão, tanta funcionalidade, aquele tanto de ferramenta disponível. Eu quase enlouqueci, de verdade, e não é brincadeira. Se você está passando pelo mesmo problema por aí, ou uma situação muito semelhante à minha lá atrás, fica aqui até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar como a sua visão vai mudar a partir de agora. Eu sou Priscila Lima e nesse canal eu te ensino a descomplicar o Flex para produzir muito mais em menos tempo e poder, enfim, viver da papelaria personalizada. Bora lá? Quando você chegou, o teu programa estava mais ou menos desse jeito. Neste caso aqui, o meu já está personalizado para todas as ferramentas que eu uso. Mas não se assuste que eu vou desmistificar tudo isso aqui com você agora. Acontece o seguinte, o início realmente foi muito assustador. É muito assustador, isso é natural do ser humano. Tudo que é novo assusta. Então, assim, eu faço sempre uma comparação. Toda vez que eu me deparo com algo novo para eu produzir e que eu levo um baita susto de início, eu lembro de quando eu fui aprender a dirigir. Então, quando eu entrei na autoescola, o instrutor me mostrava pedal de freio, pedal de acelerador, pedal de embreagem, câmbio, retrovisor daqui do meio, retrovisor dos dois lados, sem contar todas as outras manobras, baliza, garagem de ré. Hoje os carros estão mais modernos, né? São automáticos, mas na época em que eu tirei a minha habilitação era tudo muito manual, tudo muito meio analógico ainda. Então eu me desesperei e eu falei, gente, não vou conseguir dirigir. O fato é que hoje eu dirijo de forma intuitiva e acredito que você também. Então eu mudo marcha, acelero enquanto eu tô cantando uma música, olhando para o retrovisor, conversando com alguém, é tudo muito natural. E isso se aplica também a qualquer outro programa, a qualquer atividade nova que a gente vai desenvolver. O começo realmente assusta, porque o novo é assim, o novo faz isso, nos tira da zona de conforto. E a gente só cresce, a gente só evolui no desconforto. Então, o que acontece? Quando a gente pega o jeito, as coisas ficam naturalmente mais fáceis. E depois que você pegar o jeito no Flex, que você começar a dominar todas as ferramentas, você vai descobrir que a sua produção vai ficar muito mais ágil, que você vai produzir muito mais rápido, muito melhor e, o que é mais importante, de forma intuitiva, sem ficar com a preocupação, será que eu vou poder pegar aquela encomenda que me pediram e vou dar conta de produzir? Será que eu posso aceitar esse tipo de pedido que eu sei aonde clicar? Sim, você não vai ter mais nenhum tipo de preocupação em relação a isso. Porque a hora que você aprende, quanto mais você faz, mais prática você adquire e a habilidade vai ficando natural. Então vamos começar a falar aqui de similaridades e especificidades do Flex em relação ao estúdio. O que é que o Flex tem de igual, de semelhante ao estúdio e o que é que ele tem de mais? O que ele trouxe para agregar no nosso trabalho, no nosso dia a dia, permitindo que a nossa produção seja de forma mais ágil possível. Então aqui eu trouxe algumas partes de similaridade para te mostrar. E não se preocupe com todos esses botões aqui na minha área de trabalho, porque é tudo para agilizar a minha produção. Você também pode ter aí na sua, tá? Então aqui eu vou fazer só umas figuras para exemplificar o que a gente vai falar agora. Então, de similares, o que temos aqui? Vamos começar explorando aqui, olha. Eu tenho a borracha, que aqui no Flex a gente chama de apagador de vetor, mas que faz exatamente a mesma função da borracha lá no estúdio. Então, quando eu pego a minha borracha e passo na minha figura, eu tenho exatamente a mesma funcionalidade lá do estúdio. Tenho também a faca lá no estúdio. A faca aqui no Flex, ela é separada em duas ferramentas. Eu tenho o machado, que vai fazer a mesma função da borracha lá no estúdio. Ele vai cortar e separar as partes. Aqui ele já me mostra que tem tudo separado. E a tesoura? A tesoura, ela vai cortar como se fosse a parte sem preenchimento lá do estúdio, porque com a faca a gente consegue cortar sólido ou contorno. Aqui a tesoura vai fazer a função da faca
da parte de contorno. Então, eu vou cortar aqui, ó. E aí, você percebe, ela já tirou o preenchimento, porque ela tá usando a função de contorno. Olha só. Contorno. E aqui, quando eu passei o machado, ele também já separou. Então, a faca lá do estúdio, ela é dividida em duas ferramentas aqui no Flex, que é o machado e a tesoura. Agrupar também funciona da mesma forma. Eu tenho aqui a opção de agrupar, de desagrupar, então aqui eu agrupo, e já tenho aqui as minhas formas agrupadinhas. Aqui eu desagrupo. E se você não tem essa funcionalidade aí, olha, eu vou trazer para cá, chama agrupar essa função. É só clicar em algum espaço aqui na barra de cima ou na lateral, um espaço que está em branco, você acha várias funções aqui. Então, já vamos ver aqui o alinhar, olha. Alinhar também. Lá no estúdio eu alinho super fácil, que já tem tudo ali de forma intuitiva. Aqui no Flex não tá tão intuitivo, mas dá pra gente descobrir onde fica clicando aqui do lado e habilitando algumas informações aqui. Já dá pra gente saber o que faz cada ferramenta ou pelo menos testar cada uma delas. Então, a intenção aqui com esse vídeo de hoje é te mostrar similaridades e diferenciais do Flex em relação ao estúdio. No caso aqui do alinhar, eu vou desagrupar essas minhas imagens aqui. E se eu quiser alinhar abaixo, é só clicar aqui, ó. O desenho já tá me mostrando. Não, mas eu não quero não, eu quero alinhar ao topo. Então, é aqui. Não, eu quero alinhar, tá fora do alinhamento da página, eu quero alinhar no centro da página. Então, é aqui. Então, é tudo assim, muito parecido. Lá no estúdio, a gente tem a ferramenta de linha logo aqui do lado, né? Aqui é a caneta. Então, com a caneta, eu consigo fazer alguns desenhos ou uma linha. O que é também o desenhar polígonos lá no estúdio. Depois a gente tem a edição de pontos lá no estúdio. E aqui também, olha, já está habilitado aqui quando eu faço o desenho. Lá a gente tem suave, tornar reta, tornar curva. Aqui eu acho até mais intuitivo, porque a gente já consegue mexer no ponto nessas caixinhas. Então, esse ponto aqui, ó, eu posso movimentar igualzinho lá no estúdio. Posso tornar curvo. Posso tornar suave. E aqui eu ainda tenho uma vantagem em relação ao estúdio. Porque lá no estúdio, quando eu mexo uma alça, a outra também se movimenta. E às vezes a minha figura acaba sendo distorcida. Aqui eu movimento alças de forma individual, podendo dar o formato que eu quiser para minha figura. Lá no estúdio eu tenho simplificação de pontos ou de nós. Aqui eu também tenho. Então eu vou pegar essa figura aqui, olha. Vou aumentar um pouco. E aqui eu tenho 27 pontos. Eu vou simplificar. Aqui em reduzir pontos. E a minha figura passa a ter 11 pontos. Então tem muita similaridade. Eu tenho a ferramenta texto também aqui, que é a mesma coisa da ferramenta texto lá no estúdio, mas com várias funções diferentes. Então, se eu digitar um texto aqui, e daí eu digitei assim, na pressa. Já vou te mostrar aqui uma funcionalidade dessa ferramenta, que é incrível. Venho aqui na aba texto, caixa de texto, alternar caixas. E olha só, ela já altera, então não preciso ir lá e apagar. Aqui, na função texto, eu posso afastar letras. Eu posso mudar o formato das letras. Eu posso mudar apenas uma letra. Então, se eu não gostei desse A, eu posso vir aqui e escolher uma outra letra para colocar aqui, mantendo as demais na outra fonte. Então, eu vou colocar uma cursiva aqui, só para você perceber que as outras não vão mudar. Olha só, o Flex é um programa super versátil. Dá para fazer N coisas, dá para agilizar demais a produção, desde que você saiba onde clicar.
Então, a ferramenta texto, que também está presente lá no estúdio, aqui ela vem presente, representada pela letra T, e tem várias funções. Se você clicar aqui e segurar um pouquinho, também vão ter outras opções a serem exploradas. Mas é uma ferramenta similar à ferramenta do estúdio. O conta-gotas que a gente tem lá no estúdio para capturar cores específicas da área de trabalho ou de alguma imagem, aqui no Flex também tem, e ele é representado pelo ícone de um conta-gotas mesmo. Então, digamos que eu queira transformar essa cor aqui nesta mais escura. Basta eu pegar o conta-gotas e clicar na minha cor escolhida que eu consigo substituir. Então, digamos que eu queira essa. É a mesma funcionalidade. Deslocamento que a gente tem lá no estúdio, aqui no Flex, é representado pela linha externa com Super Plus. Lá no estúdio, para a gente fazer 3 camadas, a gente tem que fazer o deslocamento por 3 vezes. Aqui no Flex, não. Então, eu vou aumentar aqui, ó, o espaçamento. E se eu quiser aqui 3 camadas, eu venho aqui e mudo de 1 para 3. E pronto. Ai, não, eu quero deslocamento interno para fazer sangria ou para outra funcionalidade. Não tem problema. Vamos voltar aqui para 1. E aqui, ao invés de externo, eu vou colocar interno. E tá pronto o meu deslocamento com um único clique. Faço quantas camadinhas eu quiser. Então, vamos voltar lá para a linha externa, colocar 3 camadas e vamos dar o aceite. Aqui estão as minhas camadas. E eu já posso colocar a cor que eu quiser para representar cada uma dessas camadas. Vamos ver? E prontinho! Com poucos cliques, nossas camadinhas estão prontinhas. Sabe o estilo de linha que tem lá no estúdio, que a gente muda para pontilhado ou linha contínua? Aqui no Flex também tem. Vou colocar aqui nessa figura uma linha amarela. Na central de preenchimento é onde eu mudo os estilos e cores, formatos da minha linha. Então, aqui eu vou colocar uma linha amarela nessa figura. Só para a gente conseguir enxergar, vou aumentar um pouquinho aqui. Engrossei a minha linha. Vou aproximar bem aqui. Deixa eu apagar essa daqui. E essa linha, ela tá contínua, mas eu quero pontilhado. Então, vamos lá, ou tracejado. Venho aqui e escolho o formato do tracejado que eu quero. Pode ser mais grossinho, mais fininho. E ainda posso criar tracejados de formas diferentes. Lá no estúdio, eu tenho rastrear, que é quando a gente quer tirar o fundo de uma imagem. E para que serve o rastreamento, se não para facilitar a nossa vida, né? Acontece que aqui no Flex, o rastreamento acontece de forma instantânea praticamente, e eu vou te mostrar. Eu trouxe aqui uma vaquinha com fundo azul para não ter desculpa que não dá para fazer. Essa varinha mágica aqui, que na verdade chama fazer transparente, fazer bitmap transparente, é que vai ser a nossa ajudante por aqui. Seleciono a minha varinha mágica, clico no meu desenho e com apenas um clique, tchararam, a mágica acontece. E eu já tenho a minha vaquinha totalmente rastreada. Ai, mas vai cortar quadrado? Não, ela vai cortar no formato da vaquinha. Olha a prova aí, ó. Corte de contorno, saindo certinho aqui, contornando a vaquinha. Formato da vaquinha, super tranquilo. Tá certo, Priscila. Tô vendo que tá realmente muito similar ao estúdio, mas eu ainda não vi a parte de interseção, a parte de fundir. Então vamos lá. Peguei essas 2 imagens aqui para te mostrar que essa parte, que lá no estúdio é chamada modificar, se não me engano, tá aqui, ó. Então, quando eu seleciono mais de uma figura, habilita todas as funções aqui da aba combinar. Se não tiver disponível aí para você, é só clicar com o botão direito aqui e encontrar a aba combinar aqui, a opção combinar, que está bem aqui, ó. E aí aqui, olha, eu tenho soldar por cor, eu tenho cortar, eu tenho comum e interseção é o comum. Prontinho, ficou somente a parte comum. Vou dar um Ctrl Z aqui para você ver que realmente ficou só o comum. Olha só, o formato dela aqui e o formato dela aqui. Ótimo!
E onde é que tá agora o refletir, que eu não vi aqui, Priscila? Tem também? Tem tudo e mais um pouco aqui dentro do Flex. O refletir aqui no Flex se chama espelho. Vou refletir essa imagem aqui para você ver, e aqui tem uma coisa muito legal. Ele não exclui a figura base. Então eu vou usar essa daqui e vou espelhar. Quando eu faço isso, ele mantém a mesma figura e ainda faz mais uma cópia para mim, no sentido inverso. Olha só. Tá vendo ali? Que maravilha? Se eu der um ok, eu tenho as duas figuras aqui. Ah, legal, já dá para fundir. Mas eu não quero dessa parte, desse jeito. Eu quero que ela fique só a que eu fiz. Tem jeito também, gente. Olha aqui, ó. Vou fazer uma cópia para cá. Vou espelhar. E aqui na minha central de desenho, eu posso tirar essa parte aqui de manter original. Então, ela vai apagar o original e vai deixar só a que eu fiz. Somente a que eu criei. Prontinho. E tá pronto também. O Flex, ele veio para somar. Você pode até ter assustado no começo, ter ficado irritada de não saber onde clicar. Eu fiquei muito brava com o Flex. Eu queria morrer. Mas hoje, Flex veio para somar na minha vida. Depois que a gente pega o jeito, eu sei que parece clichê falar isso, mas é verdade. A dica que eu te dou é a seguinte: tira da tua mente que você não consegue. Porque, gente, tudo é difícil. É difícil trabalhar com Flex e é difícil trabalhar gastando mais tempo na produção. Porque essa história de a Cami corta mais rápido, a máquina profissional corta mais rápido, não é mentirinha, é verdade. Então, assim, é difícil você ficar numa produção lenta na máquina doméstica. É muito difícil. Eu tô falando por mim, tá? Eu escutar aquele tec, 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 me tirava o sono. E aí depois ia o corte. Tem efeito sonoro aqui no vídeo também. Então, é difícil. É um programa que você já tem. No meu caso, era um programa que eu já tinha muita intimidade, o estúdio. E eu fazia tudo com os pés nas costas. Eu já sabia dirigir no estúdio. E o Flex não. Mas quando eu via a produção de outras papeleiras tão ágil, tão assertiva, eu ficava, gente, eu também quero produzir assim, eu também quero cortar rápido, eu também quero pegar mais encomendas. Então era difícil para eu entender o programa Flex. Era difícil eu operar no Flex. Mas era difícil também eu ver cortando devagar na minha silhuete. Então eu escolhi o meu difícil. Tudo é difícil, tudo dá trabalho. Ver a máquina cortar lento dá trabalho. Aprender um novo programa dá trabalho. Ver a máquina cortar lento é difícil. Aprender um novo programa é difícil. Qual é o difícil que você escolhe? Eu escolhi o meu difícil ser o Flex. E hoje eu trabalho com o Flex de uma maneira muito natural. Tudo que eu faço aqui no meu ateliê é através do Flex. Então eu não tenho mais nenhum problema com ele. Porque eu coloquei na minha cabeça que sim, eu era capaz de aprender. Sim, eu ia me dar uma chance de conhecer o novo. E sim, eu ia conseguir. E eu realmente consegui. Então escolha o seu difícil aí. Lá no estúdio tem o preencher página, que ajuda muito na hora da impressão de etiquetas escolares principalmente, ou no caso de apliques repetidos de alguma caixinha. Aqui também tem. Eu vou te mostrar como ele funciona agora. O preencher páginas lá do estúdio, aqui é múltiplas cópias, que com um plus também a mais. Um plus a mais é redundante, mas vale a pena falar, porque realmente ele traz coisas a mais. Então, olha só, aqui ele não preenche só a página, ele preenche a página do tamanho que eu quiser, que seja a minha página. Então, se eu tiver um papel gráfico aqui e eu quiser imprimir no papel gráfico, eu vou conseguir também. Ele preenche. E ele me deixa organizar quantas imagens eu vou querer dentro da minha página. Além das imagens, ele me deixa organizar também a distância entre elas. Então, eu posso diminuir para caber mais. Tudo aqui dentro é personalizável. Tudo. Não tem nada aqui dentro que seja estático. Olha, esse daqui não vai dar para fazer. Talvez a gente demore um pouco para aprender qual é a função. Mas olha aqui, eu posso trazer a vaquinha na distância que eu quiser e de repente cabe mais na minha página. Lá no estúdio é bom a função que tem de preencher página, mas ele não me dá tanta opção assim. Então olha aqui,
Se eu quiser diminuir bastante o tempo, o corte é preciso, eu não preciso ter medo de que vai sair corte torto, eu não posso pôr muito junto, senão a lâmina, não tem nada disso. O corte é preciso, não tem erro, é óbvio, não posso sobrepor corte. Se eu sobrepuser corte, se eu colocar uma linha em cima da outra, óbvio que vai cortar. Mas se eu der uma distância mínima, e mínima mesmo aqui eu tô falando, olha isso. Eu posso ainda aproximar mais ainda aqui para fazer esse corte. Eu posso deixar assim, ó, que ele não vai cortar torto. O corte é realmente perfeito. Então, nesse caso aqui, essa vaquinha, eu conseguiria cortar tranquilamente aqui, desde que eu faça o ajuste centralizado na minha página. Então, olha aqui, eu diminuí um pouquinho para caber, não precisa ser muito, tá? Já centralizei aqui e aqui ela cortaria perfeitamente. Sabe aquela grade que fica em cima da folha, que não pode pôr lá no silhuete, lá no estúdio? Não pode pôr porque senão não corta, você tem que ficar abaixo da grade. Aqui não tem nada disso. Aqui você pode deixar bem rente aqui na sua folha que não vai ter problema na hora do corte. É incrível. Além do preencher página, esse múltiplas cópias faz um milagre surpreendente. Você quer ver como? Eu vou pegar uma elipse aqui e vou desenhar uma aqui de qualquer tamanho, porque aqui eu vou te mostrar a função girar cópias que tem lá no estúdio, que também é feita pelo múltiplas cópias, olha só. Nesse caso aqui, ativou essa opção porque a gente tinha feito aqui na vaquinha, mas se eu mudo para a opção circular, olha o que acontece. Refletir cópias, girar cópias, e aqui eu posso adicionar quantas eu quiser, eu posso abrir e espaçar, eu posso mudar ângulo, eu posso fazer o que eu quiser. E aqui, olha aqui, o que eu tenho aqui? Se não é um escalope, com um clique, o que você está esperando para desbravar esse programa? Para queimar a ponte? Sabe o que eu fazia antes? Vou contar um segredo aqui, hein? Eu cortava tudo na silhuete. Eu até fuçava, eu tinha as duas máquinas operando na mesma mesa, ocupando espaço, tirando minha paciência, porque eu não aguentava olhar para uma que cortava tão lento, sabendo que eu tinha um foguete na minha mão, que eu não estava sabendo usar. Por medo, eu estava com medo, essa que era a realidade. Eu tinha medo de mexer. Um único clique. Olha se não é mágica isso aqui. Não tenha medo do flex. Não deixe esse medo virar uma crença na tua cabeça de que você não vai conseguir. Flex é vida. E isso aqui eu te mostrei coisas que são similares ao estúdio. Mas eu não sei se você percebeu que quando eu fui fazer múltiplas cópias, que eu fui girar a imagem, eu não apertei, eu não fui passear em nenhum botãozinho aqui. O comando aconteceu meio que na mágica, é isso mesmo? Vamos ver? Olha só. Eu estou querendo refletir essa imagem aqui, de baixo, mas eu não estou passeando com o meu mouse, ele está paradinho ali na minha imagem e aconteceu. Eu vou aqui só passear aqui para manter o original, porque eu quero as duas. E vou dar um ok aqui. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Sabe por quê? Agora eu vou falar para você sobre diferenciais que o Flex tem. Ferramentas que ele tem a mais e que eu nunca vi em nenhum outro programa. Então, assim, tem algumas coisas que sim existem em outros programas. Outras não. Esse aqui que eu tô falando agora e que aconteceu meio que na mágica é a configuração de atalhos. Sim, o Flex pode ser personalizável até nisso. Então, se tem uma função que você usa muito e que vai servir para te ajudar, são os atalhos. Olha aqui, em um único clique, eu vou soldar essa imagem. Então, eu vou até pôr essa abinha aqui para cima, ó, que a solda seria aqui, que seria o fundir, tá? Não vou clicar aqui. Aqui você tá vendo que tá tudo separadinho. Tô com o meu mouse aqui, ó, bem aqui em cima para você ver que não vou mexer em nada e vou só no comando do meu teclado. E pronto! Como mágica, a solda aconteceu. Então, eu não preciso sair, ir para cá, ir para lá, procurar, porque quantas vezes a gente perde tempo procurando,
Até a gente pegar o jeito, sabe? Ai, onde que era mesmo que tava aquela função de espelho? Era em editar? Não. Era em visualizar? Não. Arranjar? Ai, gente, na onde que era mesmo? Nossa, meu Deus, não sei. Não precisa. Se você usa muito, cadastra atalho, o Flex te permite isso. A maior dificuldade que eu tive, que hoje eu acho que é uma bênção, era a questão da área de corte, porque lá no estúdio a gente está acostumado a ter a base, a grade da base aqui, para guiar o corte. Só que se eu tenho um retalho, eu tenho que posicionar certinho na minha base de corte, no quadradinho tal, e lá para ele cortar no quadradinho tal. Aqui não, aqui eu pego uma folha qualquer, essa aqui ó, isso aqui, esse retalho, eu consigo posicionar na minha base de corte, colocar lá minha agulha para começar a cortar bem aqui. Eu não tenho problema nenhum, isso aqui é bênção, isso aqui é vida, isso aqui é celeridade, é rapidez, é fluidez no processo, é o concurso. Sabe outra coisa? Se eu quiser cortar agora esse escalope que tá aqui, eu não preciso vir trazer ele pra cá. Eu posso cortar daqui. Eu posso cortar daqui. Qualquer lugar aqui, o Flex entende que é corte, que é área de corte. É só eu posicionar o papel na minha base, botar lá na minha máquina, taca-lhe pau. O corte sai perfeito. Tem uma função aqui, que é o segredo de milhões. Vetorização. Sabe o que ela faz? Ela transforma qualquer ilustração em camada. Vamos pegar a vaquinha aqui, ó. Vou aproximar a vaquinha. E é claro que quando eu falo em qualquer ilustração, eu tô falando de uma ilustração com uma boa resolução. Não adianta pegar uma imagem toda serrilhada, toda pixelada lá na internet e querer vetorizar que não vai prestar. Da mesma forma acontecia no estúdio. Não adianta você pegar uma imagem toda, né, troncha, levar lá pro estúdio e imprimir que vai ficar uma droga. Então, olha só, vou fazer minha vetorização aqui na vaquinha, mas é o seguinte, às vezes, por ter sombra, e aqui eu já tô vendo que tem umas sombrinhas aqui no leite, às vezes sai um pouco desconfigurado, nada que prejudique, mas vamos lá ver. Afinal de contas, eu tô falando em camadas. Camadas a gente faz no papel colorido. Então, não vai prejudicar em nada o meu processo. Essa é a minha versão vetorizada. Eu vou já desmascarar aqui para te mostrar todas as camadinhas. Na verdade, todos os pedacinhos que depois podem virar camada. Ela pegou aqui até a área de sombra, que isso aqui também é um pedacinho, ó. Mas dá para ir limpando, dá para ir organizando. E aqui eu vou aproveitar para te mostrar uma outra funcionalidade do Flex, que lá no Corel chama aramado. Então, se eu quiser saber quantas linhas, quantos pedacinhos tem essa imagem, e já ir limpando, organizando e criando as minhas camadas, eu posso vir nela, olha aqui. Ela me mostra tudo, tudo sem preenchimento. Então, dá para transformar essa vaquinha em camada, camada de verdade, não é pedaceira de papel, não. Dá um trabalhinho, mas olha só, ó. Aqui no caso dessa orelhinha, olha quantas pecinhas tem na composição da orelhinha. Tem várias, mas eu posso fazer uma cópia de todas elas e soldar, e eu já tenho a base de uma orelhinha, ó. Ah, ficou vazado aqui, ficou, mas você já sabe mexer com a edição de pontos. Você vai lá e cria uns pontinhos aqui, pega a sua caneta, já vai criando aqui, ó, pontinho, e solda com outro. Pronto, aí, já tem um pedacinho da orelha. Já coloca a parte de trás. É trabalhoso? É um pouco, mas se não tiver outro jeito, dá para criar camadas a partir de qualquer imagem. Ah, não! Eu vou fazer na pedaceira mesmo. Então tá pronto já, olha. Pedacinho, aqui a vaca inteira, azul. E aqui você coloca a linha para poder enxergar cada pecinha. E todos os pedacinhos da sua vaca já estão aqui. E aí é só ir montando quebra-cabeça. Confesso que eu não sou fã de pedaceira de papel. Mas olha aqui, dá para fazer. O Flex tem alguns filtros que você pode usar para modificar o teu trabalho. Então, olha isso. Essa vaquinha aqui, ela já é o bitmap. E eu posso vir aqui e escolher alguns filtros para utilizar. Então, eu vou pegar um aqui de desfoque para a gente ver o que acontece.
Tenho uma vaquinha desfocada aqui, olha que coisa mais graciosa. Mas não é só isso que eu quero te mostrar. E se eu conseguisse aplicar esse filtro de desfoque para nome? Como seria? Vamos testar? Para isso eu peguei aquele amor que a gente já escreveu antes, mudei a cor aqui para um pink e vamos lá. Mas antes eu tenho que transformá-lo em bitmap. Prontinho. Aqui é meu amor. Meu amor. Aqui é a minha palavra amor. Vetor. E aqui é a minha palavra amor em bitmap. Então eu vou lá na imagens bitmap e vou aplicar o filtro de desfoque nesse nome. E olha só como ele ficou. E para que eu vou usar isso? Você pode usar para diversas coisas. Quer ver que legal? Vou fazer um deslocamento interno aqui. Aqui, e agora eu vou posicionar aqui em cima. Posso deixar da mesma cor e aí ele fica desse jeito. Quase não dá pra ver diferença, né? Mas olha só como a mágica acontece. Olha isso aqui. Fala se não é glamuroso. Olha isso. Parece um efeito neon? Se quiser dar mais um charme ainda, é só dar uma opacidade, uma transparência para essa parte branca que acabou de criar. Prontinho. Tá aqui. Então tem muita possibilidade. De novo, eu vou bater na tecla. Escolha o seu difícil. Tanta facilidade, tanta ferramenta para te ajudar. Tenho certeza que vai valer muito a pena. Se você gostou desse vídeo, já segue o canal. Curte, compartilha, comenta. Ativa os sininhos das notificações para que você não perca nenhuma dica, porque aqui tem muito conteúdo legal. E vem muito mais por aí. Beijo!